Pessoal, o primeiro procedimento que a gente realiza no laboratório antes de iniciar qualquer análise microbiológica é a limpeza da superfície. Essa limpeza tem vistas à esterilização dessa superfície, utilizando para isso o álcool 70, que está tão popular nos dias atuais, né? Então, aqui no laboratório, no Lacoma, a gente, visando já otimizar o trabalho e garantir que isso aconteça da forma mais adequada possível, a gente sempre mantém já o pipette identificado com álcool 70, o recipiente também que se estoca o algodão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa superfície é pegar então, o algodão que a gente vai utilizar, embebê-lo em álcool 70 e passar naquela área que a gente vai trabalhar. Então, aqui na filmagem a gente consegue ver onde eu estou passando. Eu posso até levantar o bico de bússola aqui, né? Eu passo naquela área em que eu vou trabalhar naquele momento. Qual é o tamanho dessa área? O cálculo dessa área tem relação com o meu espaço de trabalho, tá? Agora, o canto, as outras partes da bancada, elas não são higienizadas? Elas são higienizadas, mas um procedimento que não é dentro do procedimento analítico. Isso, diariamente, a gente faz uma higienização de todas as bancadas e também faz um acompanhamento da contaminação ambiental. Então, é diferente a higienização da área de trabalho com a área total da superfície. Antes de tudo, a primeira diluição obtida é pela pesagem da amostra no caso de alimentos sólidos, neste caso aqui representado no vídeo por uma carcaça de frango. A unidade analítica universalmente reconhecida é de 25 gramas da amostra, que deverá ser pesada com o uso de uma balança analítica ou semi-analítica. É importante retirar porções de todo o alimento para garantir uma uniformidade em relação à contaminação microbiana do alimento. Essa pesagem deve levar em consideração as questões de asepsia para evitar a contaminação da mesma e também em relação à abertura da embalagem. Depois disso, essa amostra pesada, ela é diluída numa proporção 1:10, neste caso aqui no vídeo, utilizando-se uma solução de solução salina, 225 ml. Essa solução salina, colocada em saco plástico estéril, será submetida então à extração dos micro-organismos através do massageamento desta amostra num homogeneizador peristáltico, também chamado de estômago. Nesta aula prática, nós vamos representar essa primeira diluição 10A-1 com um Becker com uma solução avermelhada, para a gente ter uma facilidade de interpretação dos resultados. A atividade dessa aula prática, dessa atividade teórico-prática, é uma atividade da gente entender as principais técnicas de diluição de amostra e semeadura. Basicamente, tudo que a gente faz no laboratório, em termos de quantificação de bactérias, especialmente de indicadores, é a quantificação em placas ou uma quantificação em tubos, conforme eu vou colocar agora. Então, vamos dar uma olhada nesse material que está na bancada, que aqui nós vamos fazer uma análise de quantificação de bactérias em placa. Então, vocês podem observar que essa placa é uma placa de Petri estéril, de plástico, descartável, e nela está vazia, né? Então, aqui, nós vamos trabalhar com a técnica de semeadura em profundidade. Técnica de semeadura em profundidade. Vocês vão reparar aqui também que tem uma outra sequência de placas, e nessa placa a gente observa um meio de cultura já previamente solidificado. Aqui nós vamos simular uma situação de semeadura em placa para quantificação de bactérias, mas uma semeadura em superfície. Então a gente vai fazer a semeadura em profundidade e em superfície. E nós vamos simular também uma terceira forma de semeadura e quantificação de bactérias pela chamada técnica dos tubos múltiplos. Nós precisamos nos remeter à aula de micro-organismos indicadores, em que nós falávamos lá da quantificação dos coliformes termotolerantes. Então a gente utiliza para essa quantificação, por exemplo, um meio de cultura chamado lauril sulfato triptose, que ele é um caldo translúcido e que ele tem na sua composição lactose. E a lactose, ao ser fermentada pelas bactérias
dos gêneros que compõem os coliformes totais, eles vão produzir gás e parte desse gás vai ficar, então, retido no tubo de Durant, que está aqui dentro, ó. Que a gente consegue ouvir o barulho. E essa técnica, como ela é uma técnica de quantificação, é estranho quantificar a bactéria em caldo, né? A gente vai fazer isso na chamada série dos tubos múltiplos. Eu tenho 3 séries, série 1, série 2 e série 3, sendo que cada série tem 3 tubos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Totalizando 9 tubos. A gente vai entender melhor isso lendo a apostila, vendo o vídeo e entendendo como é que a gente converte esses resultados. Pessoal, a área de trabalho é uma área então que a gente precisa ter a garantia da manutenção daquela esterilidade que a gente obtém com o uso do fogo. Né? Então, o bico de Bunsen é essencial para a realização do procedimento. Contudo, vocês estão vendo aqui a chama amarela. A chama amarela ela não é adequada, ela é mais fraca. Então, a gente regula o nosso bico de Bunsen para que a chama seja a chama azul. Contudo, tem que tomar cuidado que a chama azul ela é basicamente transparente, então a gente pode achar que o fogo está desligado e ele não está. Pessoal, nós vamos fazer aqui as diluições decimais. Conforme eu comentei, essa é a diluição, a simulação da diluição 10 a menos 1. E eu tenho 3 tubos de ensaio para simular as diluições 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Vamos lá. Muito importante, a alíquota retirada de 1000 microlitros, que vai ser colocada no segundo tubo, ela ser gentilmente colocada, de forma a garantir uma perfeita homogeneização. Essa ponteira que eu utilizei na primeira diluição, ela tem que ser desprezada. Esse tubo aqui contendo uma diluição decimal 10 a menos 2, ela vai ser homogeneizada em vórtex. Muito importante essa homogeneização, uma contagem numérica e mental de 1 a 8 que nós padronizamos aqui no laboratório. Né? Vocês observam que a diluição 10 a menos 2 é uma fração da diluição 10 a menos 1. Eu continuo as minhas diluições pegando uma segunda ponteira estéreo, volto naquele tubo 10 a menos 2. Esse é o tubo 10 a menos 3. Dispensa a ponteira. Homogeneizo. Pego uma nova ponteira. Vou retirar uma alíquota a partir desse 10 a menos 2, perdão, 10 a menos 3, para obtenção da última diluição, nesse caso 10 a menos 4. Importante também essa homogeneização. Olha, então a gente obter a tonalidade de cor aqui vai nos ajudar a entender diluições. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Tá? Simulando que a cor poderia interpretar um volume bacteriano, quanto mais eu diluo, mais eu reduzo a quantidade de bactérias. Isso facilita a quantificação em placa. Tá? Pessoal, só para deixar documentado o que nós fizemos das diluições decimais na exemplificação da prática. Então, aquele Becker vermelho era a simulação da diluição 10 a menos 1. O que é a diluição 10 a menos 1? É aquela diluição que eu tenho uma alíquota do alimento
e eu faço uma homogeneização com uma solução diluente numa proporção 1:10. E depois, sucessivamente, eu vou fazendo diluições decimais, também numa proporção 1:10, até a diluição que eu desejo. No nosso exemplo, a gente utilizou a diluição 10⁻⁴. Então vamos lá ver no quadro. Então, pessoal, o que foi feito nessa diluição 1:10 é pesar o volume que representa a relação 1:10 em peso do alimento, da matriz alimentar, que a gente chama de unidade analítica, e diluir aqui com o diluente de 225 ml. Então, aqui nós tivemos uma proporção, ó, 25 gramas do soluto dividido com a soma entre o soluto e o solvente, 25 mais 225, que corresponde a 25 sobre 250, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ou, como a gente prefere representar, 10 elevado à potência menos 1. Ok? Pessoal, as diluições subsequentes, o raciocínio é o mesmo, né? Se aqui nessa solução mãe, que é onde a gente pesou o alimento, a gente tem uma solução 1:10, ou seja, a cada 10 ml, a gente tem 1 grama de alimento. Obviamente, se eu tirar 1 ml dessa solução, a gente vai ter o quê? 0,1 grama do alimento. Então, isso é a quantidade que eu estou colocando na próxima diluição. Ou seja, observe aqui na conta. Em 0,1 grama de alimento, que é o volume do soluto, eu tenho um volume de solução, que é o 1 ml mais 9. Então, é 0,1 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, que dá a diluição 10⁻². E assim, sucessivamente. Cada vez que eu faço uma diluição, eu estou fazendo uma diluição decimal. O volume do alimento ele vai reduzindo decimalmente. Se aqui a gente tem uma relação 1:10, aqui a gente tem uma relação 1:100. Ou seja, para cada 100 ml eu teria 1 grama. Para cada 10 eu teria 0,1. Então, para cada 1 eu teria 0,01 grama do alimento. E isso é o que é passado para a diluição subsequente. Qual é o objetivo disso? Ao diluir a amostra, a gente também dilui a carga microbiana. Por que eu preciso diluir a carga microbiana nas técnicas de contagem? Porque eu preciso obter uma placa em que eu consiga visualizar as colônias. Se o alimento estiver altamente contaminado, eu não consigo visualizar. Então eu diluo até o momento que eu sei que a concentração vai estar adequada. Como que eu sei isso previamente? A gente não sabe. A gente imagina através do nosso conhecimento prévio, do histórico, daquele tipo de alimento. Às vezes pode falhar? Pode. Por isso é importante a gente fazer várias diluições decimais. Pessoal, nós vamos fazer a semeadura em profundidade, também conhecida como full plate. Então eu tenho 4 placas aqui. Uma placa destinada à diluição 10⁻⁴, uma placa para 10⁻², 10⁻³ e 10⁻⁴. Eu vou utilizar agora uma semeadura em profundidade, e essa semeadura em profundidade eu vou começar sempre do mais diluído para o menos diluído. Então eu vou utilizar uma ponteira estéreo novamente. Eu vou lá na diluição 10⁻⁴, faço uma nova homogeneização. Retiro a alíquota de 1000 microlitros, que é o volume necessário para essa inoculação. Pego a placa, deposito o inóculo, fazer isso lentamente para a imagem conseguir captar, coloco isso no centro da placa. Com a mesma ponteira, não preciso trocar de ponteira agora, eu vou homogeneizar novamente a diluição 10⁻⁴, então estou vindo agora do mais diluído para o menos diluído. Vou depositar
no fundo daquela placa de 10 a menos 3. Vou na diluição 10 a menos 2. Esse tubo aqui é um pouquinho mais difícil, porque ele tem a boca estreita, então a pipeta ela não entra, né? Então eu tenho que dar uma entortadinha aqui no tubo. Isso é um saco porque não pode fazer bolha de ar. Diluição 10 a menos 2. Placa do 10 a menos 2. Inoculação. E depois 10 a menos 1. Inoculação. Agora sim eu posso dispensar a ponteira. A análise acabou aqui, pessoal? Não, não acabou. Preciso, além de colocar o inóculo de cada uma das diluições, colocar o agar, que vai ser o meio de cultura do desenvolvimento bacteriano. O agar, nesse caso, pessoal, ele está quente, porém numa temperatura mediana, 45, 50 graus. Por que ele não pode ser colocado quente? Ele vai matar a bactéria aqui dentro da placa, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o meio de cultura. Eu aqui vou fazer uma técnica um pouquinho mais lenta para a gente visualizar melhor. Qual que é o volume? O volume é aproximado de 12 a 20 ml. Ocupou 3/4 da placa, para mim tá bom. Pego a próxima placa. Volume de 3/4 ml, 12 a 20 ml, 3/4 da placa. Muito bem. Quarta placa da diluição 10 a menos 4. Muito bem. O que eu preciso fazer agora aqui rapidamente antes que o agar solidifique? Fazer movimentos de homogeneização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Movimentos em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós vamos aguardar que essas 4 placas tenham os seus ágares fundidos. Vamos olhar aqui a filmagem um pouco por cima. A placa do 10 a menos 1 é aquela que está mais rosa, né? Porque ela está mais concentrada de micro-organismos nessa simulação. Importante nessa homogeneização, pessoal, a gente não permitir que o agar se solidifique antes. Ou até mesmo que o agar, na hora dessa homogeneização, ele faça uma onda e bata na tampa da placa. Não pode acontecer isso. Uma terceira coisa que não deve acontecer é a formação de bolhas. Quando elas se formam, elas atrapalham um pouco as análises. E às vezes, quando a gente agita, ela pode formar bolha. Pessoal, agora nós vamos fazer a segunda técnica de semeadura em placa. Só que essa é a técnica de semeadura em superfície, também chamada de split plate, tá? Então eu tenho 4 placas para cada uma das diluições. 10 a menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. A diferença dessa técnica, são algumas diferenças, mas 2 são essencialmente importantes, o meio já está previamente colocado em placa. E o volume de inóculo que vai ser depositado aqui não é de 1000 microlitros, é de 100 microlitros. O procedimento é o mesmo. Só que agora, vocês reparem que eu estou com uma pipeta, que é uma pipeta voltada para trabalhar com esse volume de 100 microlitros. Ela é ajustável de 10 a 100 microlitros, que eu ajusto aqui. Então a ponteira, ela é um pouco menor do que a ponteira anterior. Eu vou então voltar em cada uma das diluições, homogeneizar o procedimento do mudo. Eu vou pipetar o volume de 100 microlitros. E onde que eu vou colocar esse volume de 100 microlitros? Na superfície do agar, sem encostar no agar. Então eu vou abrir a placa aqui, em cima, estão vendo? Fechei, vou deixar ela aqui paradinha um pouco. Vou para menos 3. Posso reaproveitar a ponteira nesse caso. Eu só troco a ponteira para preparar diluições.
10 a menos 3, vou na placa identificada com 10 a menos 3 e coloco sobre a superfície do agar. Vou para a diluição 10 a menos 2. E finalmente a diluição 10 a menos 1, que é aquela que está mais concentrada de micro-organismo. E aquela que também tem um volume maior de alimento, né? Da nossa matriz alimentar. Dispenso a ponteira. E como é que a gente faz a semeadura? Eu tenho que utilizar uma alça de Driegaus, que ela está aqui embebida em álcool. Eu flambo essa alça. A ideia aqui na flambagem a gente garantir a esterilidade. E se vocês repararem, né, parece essa alça de Driegaus que parece um rodo, né? Então a gente vai na superfície do agar, em cada uma daquelas placas, passar esse rodo, né? Também começando do mais diluído para o menos diluído. Então não sei se a filmagem consegue mostrar, mas aqui a gente está vendo o nosso inóculo no centro. Eu vou fazer esse movimento circular. Eu giro a placa e balanço o rodo. Até quando, pessoal? Até a absorção completa do líquido do inóculo pelo agar. Isso vai acontecer muito rapidamente. Em algumas situações, quando o agar está mais úmido, demora um pouco mais. Então, o sucesso dessa semeadura é garantir a plena difusão do inóculo na superfície do agar. E esse movimento ele não pode quebrar o agar, né? Se eu forçar aqui, ele vai quebrar esse agar. Eu vou até simular uma fratura de agar aqui para vocês verem. Essa segunda placa, eu vou deixar ela na mão assim, ó, e vou fazer esse movimento aqui, ó, mantendo essa placa parada e o rodo balançando, ó. Na última placa eu vou simular um erro analítico, só para vocês entenderem, já que vocês não estão praticando. Esse balançar, esse mexer vai e vem aqui da alça de Driegaus, eu não posso forçar sobre o agar. O que acontece? Se eu forçar sobre o agar, olha, eu quebro o agar, ó. Quando eu quebro e racho o agar, tá vendo? Eu faço uma fratura no agar, o inóculo vai penetrar aqui. Então ele vai deixar de ser na superfície. Então na hora desse movimento ele não pode forçar essa fratura, tá? A ideia foi só mostrar então para vocês um erro analítico, que é muito comum. Finalizado isso, esse bastão ele volta para o álcool, tá? E a gente aguarda o final dessa como é que fala? Dessa absorção do inóculo sobre o agar para fazer a incubação. Só para fazer a representação também esquemática das diluições e a semeadura que nós fizemos, né? Na semeadura chamada plaqueamento em profundidade, a gente retira da diluição desejada uma alíquota de 1 ml e coloca numa placa vazia. E depois coloca o agar e faz a homogenização. Ok. Então esse plaqueamento em profundidade também é chamado de plaqueamento por plate. Na semeadura, no exemplo de semeadura de plaqueamento em superfície, o volume, né, pessoal, foi de 0,1 ml colocado sobre a placa que já continha o meio de cultura. E o espalhamento foi feito com a alça de Driegaus. Esse é o plaqueamento superficial split plate. A grande diferença entre um e outro é o volume de inóculo. Reparem que aqui a gente trabalha no plaqueamento superficial com volume 10 vezes menor, 0,1 ml. E no plaqueamento de profundidade com 1 ml ou 1000 microlitros, conforme foi comentado na hora do exemplo. Pessoal, agora nós vamos fazer a terceira e última técnica de semeadura para contagem de micro-organismos a partir de matrizes alimentares. É a técnica chamada número mais provável, que diferentemente das outras duas, que é a técnica de semeadura em profundidade e em superfície, por plate e split plate, respectivamente, essa é a técnica que a gente utiliza tubos. Então, é a técnica do número mais provável, né? Então, a gente tem 3 séries, 3 diluições, cada diluição com 3 tubos, são triplicadas. A gente vai ter a oportunidade, dentro desse módulo, de entender como é que a gente faz a anotação do resultado final. Quando a contagem é em placa, a gente faz em unidades formadoras de colônia, por grama ou ml de alimento. Quando a contagem é por cubos,
a gente faz por NMP, ou número mais provável por grama ou ml. O procedimento analítico ele é um pouco diferente, né? E a gente vai, nesse caso, simular nessas 3 séries de 3 tubos as 3 diluições, a maior, a intermediária e a menos 3. A gente aboliu a menos 4 para essa análise. Então a gente vai utilizar a menos 1, a menos 2 e a menos 3. De que maneira? O procedimento é igual ao procedimento que nós fizemos para as outras semeaduras. Eu posso utilizar a mesma ponteira. Então, essa ponteira de 1000 microlitros foi colocada na pipeta. Eu vou lá na diluição 10A-3, homogeneizo. Esse procedimento está sempre se repetindo, não é? Abro o tubo, retiro a alíquota desejada. Só que eu vou fazer isso 3 vezes, porque eu estou trabalhando com triplicata, né? Então eu vou lá no terceiro, num dos 3 do tubo 10A-3. Coloquei a alíquota. Eu não devo homogeneizar esse tubo, porque ele tem um tubinho de vidro dentro para evitar quebra da vidraria. Como aqui não é uma diluição, é uma semeadura, eu posso deixar ele já descansando. Volto no 10A-3 e vou retirar a segunda alíquota de 1000 microlitros para o segundo tubo desta mesma diluição. Vou pela terceira vez, então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Retiro a terceira alíquota. Terceiro tubo. Vamos agora para o segundo tubo dessa semeadura, o tubo 10A-2. Retiro a alíquota. Primeira alíquota do primeiro tubo desta diluição. E dispenso o volume do inóculo. Aqui na estante, para eu me organizar, né, conforme eu vou semeando, eu já vou separando eles, para que eles não fiquem em dúvida de onde eu estou, o que eu já fiz e o que eu não fiz. Segundo tubo. Então, retirei de novo ali para o 10A-2, para o segundo tubo dessa diluição. Observe uma coisa enquanto eu faço, que o tempo todo que eu estou trabalhando dentro da área de segurança do fogo. Olha onde está a ponteira, muito próximo do fogo. Às vezes, assim, acontece até do cara no laboratório ele queimar a ponteira ou queimar a pipeta. Às vezes a gente vê pipeta queimada, algodão queimado, e o cara vai muito próximo do fogo e sem querer ele provoca esse pequeno acidente. Então, olha, aqui, terceiro tubo, o tempo todo na área de segurança do fogo. Segurança do ponto de vista microbiológico, né? E sempre por trás da chama. Estou na frente da chama. Esse vídeo está sendo gravado durante a pandemia, então para isso eu também estou com uma paramentação que a gente normalmente não usa. Esse face shield não tem implicação nenhuma sobre a segurança do ponto de vista aqui bacteriológico, né? A gente usa, na verdade, está usando esse procedimento por conta da pandemia. Agora eu vou para a terceira série, que nesse caso, como eu estou fazendo do menos diluído para o mais diluído, ela representa a primeira diluição, ou seja, aquele local com maior concentração de micro-organismos. Vou para o segundo tubo. E vou para o terceiro tubo. Muito bem, dispenso a ponteira. Acabei a análise, ó, só para mostrar para vocês nessa estante, aqui as 3 séries de 3 tubos. Triplicata da primeira diluição, né? Então eu posso fazer uma homogeneização, só que isso aqui dentro do protocolo analítico vai ficar incubado um período de tempo de 48 horas, né? A segunda diluição a gente não consegue ver mais aquele rosinha porque já está duplamente diluído, né? E a última diluição, a 10A-3. Tá? A gente consegue diferenciar, vai incubar e depois a gente cai em protocolo analítico, que não é o objetivo desse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje ele teve um objetivo diferente. Terminada a análise, eu desligo o gás,
da rede. E beleza. Na técnica do número mais provável, que é a técnica dos tubos múltiplos, nós temos 3 séries de 3 tubos para cada uma das diluições desejadas. Nesse caso, menos 1, menos 2 e menos 3, nós vamos fazer a inoculação de 1000 microlitros de cada uma das diluições, ou 1 ml, nos 3 tubos. Isso é submetido a um processo de incubações e de um protocolo analítico para, no final, a gente ter um somatório de resultados positivos ou negativos. Para qualquer análise de quantificação em placas, pessoal, o objetivo da diluição é proporcionar o que está aqui no exemplo. Conforme eu vou diluindo, vou reduzindo o número de o número de colônias, o número de bactérias daquela amostra, para chegar no momento que eu tenho uma facilidade maior de contar. Eu consigo contar o número de bactérias dessa primeira placa? Consigo. Mas é muito mais trabalhoso do que contar nessa ou contar nessa. Caso eu fosse fazendo outras diluições, a tendência dessa contaminação ia ser sofrer uma redução decimal até o ponto que eu não encontrasse nada. Então não é interessante nem ter zero e nem ter muita contagem. Porque o zero não quer dizer que o alimento não tenha contaminação. Ele foi sofrendo uma diluição e essa diluição simplesmente proporcionou o desaparecimento, entre aspas, da cultura. E quando a placa está muito cheia, isso dá um trabalho muito grande para contar. Então é uma convenção, e a apostila nossa de microbiologia traz isso, é muito importante a gente fazer a leitura, que de uma maneira geral a gente deve contar aquelas placas que tenham entre 25 e 225 colônias, ou entre 30 e 300, em algumas situações entre 10 e 150, mas enfim, dentro de uma faixa em que os olhos conseguem contar uma contagem um pouco mais alta e uma contagem um pouco mais baixa. Isso está dentro de um erro estatístico do método, porque tudo que a gente faz de método apresenta algum tipo de erro. Então a gente atribui e as faixas de contagem entre essas, elas são aquelas que dão o menor erro para a gente. E aí, pessoal, eu preciso converter o resultado. Como é que eu faço a conversão desse resultado? Vamos imaginar, então, que eu tenha escolhido essa placa para fazer a contagem, que é a placa menos 3. Eu vou lá e conto as placas, e aqui eu até tenho uma placa aqui como exemplo, não sei se conseguem visualizar. Eu já vou mostrar essa placa no contador de colônias, tá? Antes eu vou mostrar aqui no quadro. Eu vou e contabilizo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Contei 11 colônias. Isso quer dizer que o alimento tem 11 bactérias? Se isso for uma contagem de mesófilos, temos que nos remeter aos micro-organismos indicadores, lembra? Se eu encontrar 11, foram 11 colônias na diluição 10 a menos 3. Então, matematicamente, eu tenho que converter esse resultado por grama de alimento. O que eu faço? Eu multiplico o número de colônias vezes o inverso da diluição, 10 à terceira. Isso vai, então, nos dar um resultado, colocando 3 zeros aqui, de 11.000 bactérias. Só que na anotação em microbiologia, a gente nunca deve representar esse valor numérico muito grande, por conta do erro estatístico. A gente deve colocar sempre a vírgula logo após a primeira casa decimal. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O resultado é 1,1 vezes 10 a quarta unidades formadoras de colônia por grama do alimento. Em regra geral, é isso que a gente faz. Algumas situações a gente tem que fazer média de placas. Isso também é importante de ser considerado. Em outras situações ainda, a gente tem resultados que eu não quantifiquei nada. Realmente o alimento não tinha uma contaminação. Eu posso dizer que o alimento é zero de contaminação? Não, eu não posso dizer que esse alimento é zero de contaminação. Se por acaso eu tiver um resultado que logo na primeira diluição eu não encontro o crescimento de nenhuma bactéria, por que eu não posso dizer que é zero de contaminação? Porque o cálculo ele vai ser feito da seguinte maneira. Na diluição 10 a menos 1 não foi encontrado nada. Então o resultado eu vou dizer que é
menor do que uma colônia, que é isso que eu encontrei, vezes o inverso da diluição. Qual é o inverso de 10 a menos 1? 10 a primeira. Ou seja, o nosso resultado, na verdade, eu posso dizer que a sensibilidade desse método é dizer que tem menos do que 10 bactérias. E menos do que 10 não é zero, né, pessoal? É zero na placa, mas na conversão matemática eu digo que é menos de uma colônia naquela diluição. Porque se eu quiser pegar esse exemplo e dizer que nessa placa tinha uma colônia, qual que é o resultado? É 1 vezes 10 a primeira, que é o inverso da diluição. Observem que a diferença entre este resultado e este é somente uma coluninha na placa, que nos dá um resultado de 10 ou menos do que 10. Pessoal, isso que eu acabei de exemplificar foi numa contagem de técnica de semeadura em profundidade, em que o inóculo é um inóculo na placa de 1 ml na profundidade. Agora, se o resultado for a partir de uma semeadura em superfície, em que o inóculo é de 0,1 ml, ou seja, 10 vezes menor do que na semeadura em profundidade. Existe diferença no cálculo? Existe sim. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos imaginar que eu tenha feito uma técnica de semeadura em superfície, em que eu quantifiquei na diluição 10 a menos 3, eu quantifiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colônias. 12 colônias na diluição 10 a menos 3. Como que é o resultado? É o número de colônias vezes o inverso da diluição. No inverso de 10 a menos 3 é 1000, ou 10 a terceira. Só que como o volume era de 0,1 ml, eu matematicamente preciso fazer uma conversão também multiplicando esse resultado por 10. Ou seja, para corrigir esse volume de 0,1, que se eu multiplicar 0,1 por 10, eu obtenho 1 para fazer uma correção matemática. Então, nesse caso, o resultado aqui é 120.000, que a gente não deve representar assim. 1, 2, 3, 4, 5. 1,2 vezes 10 a quinta. UFC por grama ou ml do alimento. Ok? Agora, pessoal, o raciocínio é o mesmo para contagem técnica de semeadura em profundidade. E se eu não encontrar nada na placa? Eu digo que o alimento é isento de contaminação? Não, não posso dizer isso. Eu vou representar esse resultado também utilizando o modelo matemático. Olha aqui o exemplo. Vamos imaginar que na diluição 10 a menos 1 eu não tenho encontrado absolutamente nada. Como que vai ser o resultado, então? O nosso resultado será menos do que uma colônia vezes o inverso da diluição. Contudo, como se trata de uma técnica de semeadura em superfície, o volume de inóculo ele foi de 0,1 ml. Então, eu tenho que multiplicar também por 10. Ou seja, este resultado, quando não há quantificação, é menor do que 1 vezes 100. Ou eu posso dizer simplesmente que é menor do que 1,0 vezes 10 a segunda, UFC por grama ml. Ou seja, pessoal, a sensibilidade de uma técnica de semeadura em superfície ela é 10 vezes menor do que a técnica de semeadura em profundidade. E eu não posso dizer, então, que a ausência é menor do que 100 colônias. Tá? Isso eu comprovo dando exemplo de uma placa nessa mesma diluição em que eu encontrei uma colônia. Como que eu vou fazer o cálculo? É 1 vezes o inverso da diluição vezes 10, que é o fator fixo de correção do volume. Então, o resultado aqui vai ser 1,0 vezes 10 a segunda, UFC por grama. O que modifica daqui para aqui é só uma coloninha. Que, na verdade, ela representa não uma, ela representa 100. Pessoal, esse é o nosso contador de colônias. Então, quando eu quero fazer uma quantificação de bactérias, eu posso fazer direto no olho, mas se eu tiver o auxílio do contador de colônias, eu consigo, através da lupa, ampliar essa contagem, tá? Isso facilita bastante, e usar esse fundo contrastado, que tem essa grade, que também facilita a contagem, muito parecido com a câmara de Neubauer na contagem de
de eritrócitos, né? Então, aqui eu contabilizaria para cada uma dessas coluninhas aqui, seria a contagem de uma UFC. Então eu faço a contagem total dessa placa, pego esse resultado e faço as conversões matemáticas conforme nós acabamos de ver aqui nesse vídeo. Pessoal, em linhas gerais, os protocolos analíticos que a gente faz por técnica de semeadura usando caldo, as 3 séries de 3 tubos, a gente visualiza a formação de gás dentro do tubinho de Durant. Então depois da incubação, não vou falar de protocolo analítico, eu vou observar bolhas de gás aqui dentro desses tubos. Por exemplo, vamos imaginar que no meu resultado eu tenho encontrado esse positivo, esse positivo, esse positivo, esse positivo, esse positivo e esse positivo, esse positivo, esse positivo e esse aqui negativo. Como que eu converto isso num valor numérico? Eu pego o número de tubos positivos de cada diluição, aqui foram 3, aqui também, seu exemplo hipotético, e aqui 2. E eu posso dizer, então, que o meu resultado é uma combinação 3-3-2. Eu tenho uma tabela, existe uma tabela, essa tabela ela foi produzida a partir de cálculos estatísticos e matemáticos, que convertem essa composição de tubos positivos para um valor numérico. Então, eu tenho que observar isso, número, numa tabela de conversão. Essa conversão 332, ela nos dará um resultado, por exemplo, de 110 número mais provável por grama ou ml de alimento. Pense o seguinte, quanto mais positivos, maior a contaminação. Agora, eu posso ter um resultado, por exemplo, que aqui foi um tubo positivo, um tubo positivo e nenhum positivo. Eu vou lá na tabela observar o resultado 1, 0. 1, 0 vai me dar uma contaminação, aí eu não sei de cabeça, muito mais baixa do que 110, né? Próximos a valores inferiores a um número mais provável por ml. Então é assim que se processa as técnicas para quantificação de micro-organismos indicadores quando a gente utiliza a técnica dos tubos múltiplos, de número mais provável. Pessoal, então nós fizemos as três técnicas de semeadura. O que faltou mostrar para vocês? Essas aqui são as 4 placas da semeadura em profundidade. E vocês se lembram, o água estava líquido, né? Ele agora se solidificou, então ele não mais cai da placa, ele está solidificado por causa da temperatura. E a incubação já pode ser feita. Tá? A incubação vai levar em consideração os protocolos analíticos, eu não quero entrar em detalhe disso aqui agora. Um detalhe importante da incubação é que toda a placa é incubada na estufa invertida, água para cima, tampa para baixo. O que a gente pode filmar aqui, ó, é mostrar as 4 diluições, que a gente consegue perceber nitidamente a diferença de cor somente da primeira, a partir da segunda, da terceira e da quarta. Do ponto de vista matemático, essa diluição aconteceu, a gente não consegue visualizar. E essas 4 placas são da semeadura em superfície. Lembra que a primeira eu simulei aqui um erro analítico? Então ela está rasgada, eu perderia essa diluição. Elas também vão ser incubadas invertidas. E a incubação dos tubos tem que ser na estante, não é nem invertido nem em outra posição. É na vertical, obviamente com tampa para cima, e sobre a estante. O que a gente não vai aproveitar aqui? São as diluições. Eu retiro as diluições dessa estante e incubo somente a estante. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o Lacoma, é o prédio do Lacoma aqui no nosso campus universitário. O Lacoma, a gente está no 2º pavimento, né? Então aqui, ó, é a área que a gente chama de recepção das amostras. Esse óculo aqui, o cliente chega ou dentro do projeto de pesquisa, enfim, a amostra dá entrada por aqui e ela segue o fluxo de acompanhamento analítico. Então vamos dar uma olhada, sem editar esse vídeo, vamos direto aqui. Essa é uma área restrita, ela se comunica com aquela área da recepção das amostras, né? A gente está vendo agora ao contrário, certo?
Então aqui a área de recepção faz as anotações necessárias. E essas amostras, vamos seguindo aqui. Elas vão ser estocadas antes da análise, se for necessário manter em temperatura de refrigeração, em refrigeração. Se puder ser temperatura ambiente, tudo bem. Se for em congelamento, ela vai ser mantida nas condições de comercialização do produto até o início da análise. Tá? Claro que se for uma amostra congelada, ela vai ter que ser submetida a um overnight, um descongelamento parcial. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma sala, que é a sala da pesagem. Essa amostra ela sai desse setor e vem para a sala da pesagem. Aqui na sala da pesagem nós vamos fazer aquelas avaliações iniciais. A pesagem da unidade analítica de 25 gramas e 225 e as diluições decimais iniciais. Tá? Conforme nós vimos no vídeo. Então, pausa aí. Depois que essas amostras são pesadas e diluídas e semeadas, semeadura em profundidade, em superfície, número mais provável, ou presença ou ausência de micro-organismos, como nós vamos ver para a salmonela, essas amostras elas vão seguir aqui para a sala de incubação. Então, essa sala de incubação, a gente tem aqui regulado várias estufas incubadoras, chamadas estufas incubadoras do tipo BOD, em que nós temos várias delas, cada uma delas com uma temperatura apropriada para o tipo de análise do protocolo analítico. Não vou entrar em detalhe. Gostaria de mostrar um detalhe legal aqui, ó, que é a ficha de acompanhamento da temperatura. Eu tenho que fazer um monitoramento disso diário, de manhã e à tarde, para cada uma dessas estufas, porque eu tenho que garantir que lá dentro a temperatura esteja adequada para o tipo de protocolo analítico que eu quero executar. Então, o sucesso da minha análise, entre outros fatores, está relacionado a isso. Nessa sala aqui, pessoal, é a sala onde vocês têm aulas práticas e também a sala de repique. Todo o material que sai da incubação vem aqui para o repique, em que a gente dá sequência ao protocolo analítico. Tá? Se for uma quantificação de micro-organismos, a gente vai fazer essa quantificação, uma quantificação de micro-organismos em placa, nós vamos fazer a quantificação no contador de colônias. E depois que as análises acabam, o que a gente faz com o material residual? Esse material residual vai ser descartado. Então a gente tem aqui uma área chamada de área suja no laboratório, que é uma área que ninguém gosta de trabalhar nela, porque realmente é uma área ruim, que é o descarte, a autoclavação desse material. Então é uma área para finalização de processo analítico. Esse aqui é um outro setor do laboratório, que é onde a gente prepara o material antes da análise. Então, todos os meios de cultura, todos os caldos, todos os reagentes, eles vêm aqui nessa sala de preparo. Então, o pessoal está trabalhando aqui agora, nos seus projetos, então é uma área que a gente trabalha, não tem muito o que falar nesse momento, que a gente não está tendo aula prática. Mas é um local específico para preparo de material. Tudo bem? Praticamente todo o material preparado na sala de preparo precisa ser autoclavado, esterilizado. Então ele vem aqui ser esterilizado nessa área de autoclave. Então a gente tem hoje aqui 3 autoclaves, uma delas está com problema, então 2 estão funcionais. A gente faz a esterilização desse material com o objetivo de que o meio de cultura já não venha contaminado. É muito difícil isso acontecer, mas a garantia disso se faz através dos usos dessas autoclaves que vão autoclavar normalmente, em via de regra, esses materiais numa temperatura de 121 graus Celsius por 15 minutos. Revisando então, pessoal, nesse módulo nós falamos da pesagem da unidade analítica, das 25 gramas, exemplificada lá pela carcaça do frango. Depois fizemos as diluições decimais e abordamos sobre 3 técnicas de contagem. Contagem em profundidade, em superfície, cujos resultados são representados pela unidade formadora de colônia por grama ou ml de alimento, e pela técnica do número mais provável, a técnica dos tubos múltiplos, que o resultado é expresso por NMP por grama ou ml. E é importante frisar que essas atividades desse módulo, elas estão contempladas nas atividades práticas, são as práticas de número 1 e número 2 da apostila, que está disponível nesse módulo para vocês. Tá? É importante frisar também que os anexos referentes a essas 2 atividades práticas, elas são importantes para o entendimento total da expressão dos resultados, especialmente, porque não basta contar as colônias, não basta verificar os tubos positivos, é importante que esse resultado seja convertido. Então é isso.